Aqui é uma aproximação um pouco diferente da que, em geral, nós temos quando tratamos dos temas que nós trabalhamos aqui com você. Então, aqui agora, nesta fala, iremos tocar em alguns assuntos. Na verdade, nós temos isso aqui em playlists. Todos os assuntos abordados aqui. Você encontra aqui no canal, em playlists. E o assunto agora é a questão do sofrimento humano. Uma vida livre de sofrimento. Esse é o maior sonho para todas as pessoas. Por que nós usamos a expressão "esse é o meu sonho"? Porque sinalizamos nesta frase aquilo que é o mais desejado, aquilo que é o mais ambicionado, aquilo que mais queremos, nós chamamos de meu sonho. E por que usamos a expressão meu sonho? Porque a nossa crença é de que, quando alcançarmos isso, seremos felizes. Assim nós vemos o sofrimento como algo que é o oposto da felicidade. Assim nós temos como alvo, como propósito, a felicidade. Mas não é bem assim. Nós não temos a felicidade como alvo ou um propósito quando estamos sofrendo. Quando estamos sofrendo, o que nós queremos é nos livrar do sofrimento. Repare como nós somos criaturas confusas. Nós colocamos a felicidade como um alvo, um propósito para o futuro. Mas quando estamos sofrendo, nós colocamos a libertação do sofrimento também para o futuro. O que nós temos investigado aqui com você, o que temos reiterado aqui, colocado diversas vezes, e estamos olhando de novo, de novo, de novo, nós precisamos ter ciência daquilo que aqui está presente. É a compreensão daquilo que aqui está presente, que de fato nós precisamos. E não do futuro. Do futuro para nos livrarmos disso. Ou do futuro para encontrarmos aquela outra coisa. O nosso movimento é o movimento no tempo. Pode parecer estranho, mas aqui a nossa ênfase é deixarmos o movimento, é abandonarmos o movimento, é soltarmos o movimento. Esse propósito no alcançar, no obter, no se livrar, é o propósito do vir a ser. Se o sofrimento aqui está presente, eu preciso me livrar do sofrimento. É o propósito do vir a ser. A vida como ela acontece também nela. A presença do sofrimento está dentro de um certo contexto. E nós temos que investigar isso. E não ter essa ideia ou ideal de nos livrarmos daquilo que nós não conhecemos, daquilo que nós não compreendemos. Aqui, conhecer não é entender sobre isso, é ter a compreensão. Apenas nesse sentido usamos a expressão conhecer. Pode ser que você tenha todo tipo de conhecimento teórico, intelectual a respeito do sofrimento. É possível que você tenha uma formação psicológica, que você tenha lido livros, ouvido palestras,
seja um palestrante sobre o assunto. Então, nós temos uma inclinação muito forte em nós de teorizarmos tudo, de estarmos sempre no campo das ideias. Como isso é fascinante para a maioria de nós. E nada disso resolve. Assim, compreender o sofrimento no contexto da vida é compreender o elemento presente no sofrimento. Em geral, olhamos para o sofrimento como algo que acontece. Mas acontece para quem? Quem é esse elemento presente para quem o sofrimento acontece? Quem é esse elemento presente para quem a felicidade precisa acontecer? Não é a presença da pessoa? Não é quando eu estou presente que o sofrimento pode estar? Nós nunca ouvimos falar desse sofrimento sem alguém. Se há sofrimento, existe alguém envolvido. Não existe tal coisa como o sofrimento nele mesmo, por ele próprio. O sofrimento é para quem sofre. O sofrimento é para o sofredor. Então, esse é o contexto do sofrimento na vida, que tem que ser investigado, precisa ser compreendido, esclarecido. Assim, o ideal de se livrar do sofrimento sem a compreensão do sofrimento é uma ilusão. Porque nós colocamos o sofrimento para dele nos livrarmos sem a ciência desse elemento que está querendo se livrar dele. Esse é o único contexto na vida em que o sofrimento está. É estranho ouvir isso, mas não há problema na vida. Só há problema para nós, como pessoas. Não há sofrimento na vida, só sofrimento para nós, para esse eu, para esse que se vê vivo na vida. Para ele existe sofrimento. Assim, nós temos que investigar a natureza do sofrimento, a estrutura do sofrimento. Mas se aproximar dessa estrutura e natureza do sofrimento é se aproximar desse eu, desse elemento que é o sofredor. Temos encarecido aqui, valorizado, investigado a importância do autoconhecimento. A graça, a beleza que isso representa. Esse aprender sobre o eu. Esse aprender sobre a pessoa. Aprender quem eu sou. Aprender quem sou eu. Esse aprender sobre o autoconhecimento. É se auto-investigar. Se auto-investigar é investigar a natureza da pessoa. O que é a pessoa? Ao compreender a pessoa, fica claro a estrutura e natureza do sofrimento. Sem compreender a pessoa, qualquer coisa, quanto ao sofrimento, não irá funcionar. Podemos sim ter temporariamente alívios, podemos escapar do sofrimento. Há tantas formas de fugas. Alguns fogem para a bebida, para o tabagismo. Então, o álcool, as drogas, o sexo, os entretenimentos diversos, a indústria do entretenimento é muito grande. Então, há muitos meios, muitos caminhos, muitas formas de fugir do sofrimento, que representa a ilusão de fugir de si mesmo. Assim, temporariamente, você esquece de si mesmo quando a mente está envolvida, entretida
anestesiada, em razão de algum nível de satisfação, de prazer. Há diversas fugas físicas, emocionais, sentimentais, fugas psicológicas. Há diversas formas de fugir. As diversas formas são altamente eficazes. Mas é apenas uma fuga? Quando nós temos um movimento de fuga, o fugitivo, ele não está livre. Veja que coisa interessante temos aqui. A ideia da fuga, na fuga, para um fugitivo, não é a liberdade. O que temos presente na fuga é uma qualidade de prisão. Não há liberdade para aquele que foge. Não há liberdade para o fugitivo. É como alguém quando vence. Se alguém vence, tem que continuar vencendo. Ou um dia irá perder. É só uma questão de tempo. Então, se você vence, você continuará lutando? Terá que vencer outras vezes? Ou seja, não há real vitória para quem vence. Quando um atleta vence, ele teve a vitória. Ao menos é assim que nós acreditamos. Sim, temporariamente ele venceu, mas terá que sustentar essa vitória, manter o seu título. Ele terá que vencer outras vezes. Então, a nossa condição interna para vencer o sofrimento não é como a de alguém que vence para sempre. A presença de alguém, escute isso com atenção, não pode vencer o sofrimento. Ou a presença de alguém pode vencer o sofrimento. Dessa forma, escapando, fugindo, se livrando, mas ele continuará presente para ter que vencer de novo, e de novo, e de novo. Aqui, do ponto de vista psicológico, é exatamente assim. Não dá para se livrar do medo sendo alguém. A real liberação do medo é quando tomamos ciência de que a pessoa no medo é o próprio medo. A pessoa no sofrimento é o próprio sofrimento. Então, o fim para o sofrimento é o fim para a pessoa que sofre. Quando temos o fim da ideia de alguém presente para sofrer, temos realmente a liberação do sofrimento. Não é vencer o sofrimento, é descobrir a verdade sobre o eu. O fim para o sofrimento. Porque, do ponto de vista da realidade da vida, como ela acontece, não existe tal coisa como sofrimento. O contexto do sofrimento na vida é a presença daquele que sofre. Como descobrimos isso? A partir desse aprender sobre o autoconhecimento. Como temos a plena revelação disso? Quando se revela o seu natural estado de ser, que é meditação. O que é meditação? É a realidade deste ser, que é você. Quando a pessoa, o eu, o ego, não está mais presente. Assim nós acertamos o alvo. Atingimos esse alvo. A realização desse propósito é a compreensão da própria vida. O real significado ou propósito da realização
divina. Da resposta para a pergunta como encontrar Deus reside em atingir esse alvo, que é a compreensão de nós mesmos. Você nasceu para a ciência da vida. A ideia de alguém ter nascido, de alguém que está vivendo, de alguém que irá morrer, tudo isso tem que ser investigado. Porque, de fato, esse alguém é o que o pensamento estabeleceu aí como uma pessoa. Então, aquilo que chamamos de nascimento para alguém é algo que o pensamento estabeleceu como sendo verdade. Porque, de fato, como pessoa, você é apenas uma ideia sobre si mesmo. Assim como você tem ideias sobre as pessoas, você tem uma ideia sobre si mesmo. Com calma, observe isso. Pondere aqui sobre isso. Olhe para isso. O que você sabe sobre a sua esposa? Todo tipo de informação que você tem. É só o que você sabe sobre ela. E qual é a informação que você tem? São as lembranças de momentos com ela, desde que você a conheceu. É tudo que você sabe sobre ela hoje. Mas isso se situa na memória. A presença da memória é o seu saber, é o seu conhecimento. Esse saber, conhecimento e memória é apenas algo que está aí no cérebro, como uma imagem, ou como um conjunto de lembranças ou imagens. Se você leva uma pancada forte na cabeça, é possível que boa parte disso, do qual você se lembra, desapareça. Então, o que é que você sabe sobre o outro? Apenas aquilo que o pensamento diz, que é só memória. De fato, você não sabe quem ela é. O que você tem sobre ela é particular, algo atrelado àquilo que o pensamento aí representa, nesta memória, neste cérebro. Notem como é fundamental nós termos essa compreensão de que aquilo que entendemos ou sabemos é, na verdade, apenas pensamentos. Nada de fato sabemos sobre o outro. Nada de fato sabemos sobre nós mesmos. A verdade sobre você não é a pessoa que você imagina ser você. Ser o que você é. Como pessoa, você é assim, um conjunto de memórias, de lembranças, que você representa para si mesmo e que o outro, também na memória que ele tem sobre você, reconhece. Mas a realidade de ser, qual é a verdade sobre ele ou ela, sobre o marido ou a esposa? Qual é a realidade sobre você? Isso não nasce, isso não morre, isso não está no tempo, isso não faz parte da história, porque não faz parte do pensamento. A realidade de ser não está no tempo. Não é algo que veio do passado, está aqui agora e caminha para o futuro. Essa realidade de ser é o mistério da vida, é a própria vida. Essa é a realidade divina. Porque é fundamental esse aprender sobre nós mesmos, esse aprender sobre o autoconhecimento.
porque assim descartamos a ilusão de uma identidade presente neste assim chamado sofrimento ou felicidade, prazer ou dor. Enquanto isso não ficar claro, a ideia deste ser humano nesse sofrimento humano continuará. A realidade deste ser, que é você, é a verdade divina. Portanto, a presença da meditação é a constatação, isso é meditação, é a constatação de que há algo aqui, além da pessoa, além desse conjunto de memórias e lembranças que estão presentes nesse cérebro, lhe dando a sensação, a ideia de ser esta pessoa, tendo este corpo e esta mente. Portanto, como ter um encontro real com a verdade? Como encontrar Deus? Assumindo neste instante o fim para a ilusão desta condição psíquica, desse modelo de memória psicológica disfuncional, desnecessária. A compreensão de que o pensamento em você, a presença do pensamento em você, a não ser o pensamento funcional, prático, para lidar com assuntos técnicos na vida, como, por exemplo, consertar o seu carro. Se você é um mecânico, o conhecimento prático, se você precisa de uma informação técnica, a memória é fundamental, o conhecimento é fundamental, o pensamento é essencial. A não ser nesse nível. Fora desse nível, não precisamos do pensamento. O pensamento em nós é um modelo de continuidade de uma ilusória identidade que se vê separada da própria vida, separada do outro, separada de Deus, sustentando todas essas imagens, memórias e lembranças de registros de experiências passadas. Esta qualidade de pensamento é o pensamento psicológico. Assim, nós temos a memória funcional, prática, de situações, de fatos objetivos, e temos a memória psicológica, de continuidade subjetiva desta identidade, que é a pessoa. O seu real encontro com a realidade divina, o seu real constatar a verdade sobre Deus. Neste como encontrar Deus, reside na compreensão da vida sem a memória psicológica, sem a continuidade de todo esse conjunto de conceitos, crenças, avaliações, percepções particulares e julgamentos e escolhas que nascem desse centro que é o eu, a pessoa. Então se revela algo aqui além da mente, como nós conhecemos, além do pensamento, como reconhecemos presente em nós. É o pensamento que lhe dá o nome das coisas, que lhe dá a imagem das pessoas, que lhe dá a autoimagem que você tem. Esse pensamento não é só desnecessário, como ele presta um serviço de desordem, de confusão,
e de sofrimento humano. Podemos ter uma vida livre desse sofrimento humano? Então haverá uma compreensão do real contexto do ser humano, quando ele está livre da ilusão de uma identidade presente, que é esse eu. O seu trabalho aqui, nesta vida, é tomar ciência daquilo que aqui está presente, sendo isso a realidade deste ser, sendo esta a verdade sobre a vida, sendo esta singular e inexplicável presença a suprema inteligência divina. Essa é a verdade desta realidade deste ser, que está presente aqui e agora. Isso não se separa da vida, não se separa também do outro. O outro é parte do contexto da vida, não se separa de Deus. Aqui não se trata da ideia, da imagem, da imaginação sobre Deus. Estamos usando essa expressão apontando para algo além do pensamento e, portanto, além das imagens e crenças que nós recebemos dentro dessa cultura religiosa. Essa realidade divina, essa realidade de Deus é a verdade deste ser, que é você, quando a ilusão não está. Portanto, a presença da meditação, a realidade da meditação, a resposta para o que é meditação, consiste na visão do momento, sem as avaliações, conclusões e modelos, sem essa velha estrutura que o pensamento tem estabelecido, o que representa o fim do tempo, o fim da ideia de alguém na relação com ele ou ela. Nós usamos a expressão relação de uma forma muito equivocada. O que nós temos como seres humanos, nesse velho modelo de continuidade do eu, do ego, são meros relacionamentos, que são ajustamentos de concordância. Quando buscamos juntos e combinamos em assuntos que concordamos, que opinamos de uma forma comum, em geral, quando a discordância ocorre, se estabelece um nível de conflito. Ele pode ser leve ou pode ser muito extenso, de extrema gravidade, e de amigos nos tornamos inimigos e nos afastamos. Assim, os conflitos estão presentes em qualquer nível de discordância. Enquanto houver o sentido do eu, do ego, vivendo o seu modelo isolacionista de ser alguém, abalizando sua existência nesse padrão, todo ele de comportamento pessoal, norteado pelo modelo do pensamento psicológico, com a presença da inveja, do ciúme, do medo, da insegurança, da busca de apreciação, da aceitação do outro. Essa constante busca de autoafirmação egocêntrica é algo que nos isola, nos separa. E se isso está presente, em algum nível, lá estará presente o sofrimento.
Aqui se mantém presente a confusão. Aqui, nesses encontros, estamos lhe convidando para uma vida livre do eu, livre do ego, livre desta psicológica condição de continuidade desse modelo de ser alguém. Então fica claro que esta realidade, que aqui está presente, é algo que está além desse nascer, viver e morrer. O nosso real encontro com a vida é o verdadeiro encontro com Deus. Não há alguém presente nesse encontro. É a constatação de ser, a realidade da não separação entre a vida, você e Deus. E naturalmente o outro e o mundo à sua volta. E se ao fim dos conflitos nessas relações chamadas relações humanas, essa é a real relação onde está presente o amor, onde está presente a comunhão, onde está presente a liberdade. É nisso que estamos trabalhando aqui com você. Nós temos encontros online nos finais de semana, onde estamos sábado e domingo investindo nisso, trabalhando nisso. São 2 dias de uma forma online. Você tem aqui na descrição do vídeo nosso link para participar desses encontros. Além dos encontros online, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Um de vocês aqui me disse: parece que nós temos prazer de sustentar o conflito. Parece não, com certeza é assim. Porque o conflito dá existência ao problema. E sem problema a gente não vive. Nós adoramos sofrer. Talvez você diga: o que você está dizendo? Eu estou dizendo exatamente isso. Sem sofrimento, você não é uma pessoa.